1h, 25 minutos agora, a hora certa, em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, uma das melhores casas de shows do Brasil. Agora o quadro Política de A a Z. Aqui comigo no estúdio, Arimatea Azevedo. Boa tarde, Arimatea. Boa tarde, Nádia. Bom, o senador Eumano Ferrer esteve com o presidente Jair Bolsonaro. Trataram sobre o quê? A reunião de líderes. O Eumano foi escolhido vice-líder do governo no Senado. E, naturalmente, ele estava hoje, na ausência do líder, ele estava na reunião dos líderes com o presidente. Mas tem um detalhe. Nessa reunião, o senador entregou, que foi hoje cedo, né? Entregou ao presidente aquela cartilha chamada Cartilha do Ambulatório do Trabalhador. É um programa que foi implantado na sua gestão, quando ele foi prefeito de Teresina. E, segundo a cartilha, tem como finalidade oferecer consultas ambulatoriais em diversas especialidades e em horários diferenciados, que seriam de 18 às 22 horas, reforçando a política de atenção básica com foco no homem e mulher trabalhadores. Arimatea, eu lembro que não faz muito tempo você comentou aqui sobre, vou chamar assim entre aspas, a briga por cargos, inclusive cargos federais. Aí eu lhe pergunto, é verdade que o Piauí perdeu mesmo a Codevasf? Eu não sei se eu diria lamentavelmente, mas o Piauí acaba de perder o cargo mais importante, presta atenção, o cargo mais importante que a região nordestina tinha no governo Bolsonaro, que era o de presidente da Codevasf. E quem era o presidente era o Avelino Neiva. Ele acabou de entregar a presidência da Codevasf, que ele ocupa, Nádia, desde o início do governo Michel Temer, indicação do então deputado federal Heráclito Fortes. Veja bem, apesar de a nomeação ter o respaldo, claro, do presidente da República, ela obedece assim um rito da aprovação em conselho de administração da empresa. E desse modo o Avelino estava com o mandato até 2020. Mas ele próprio, certa vez no encontro comigo, me disse que só ficaria no cargo se o presidente quisesse. Claro, se o presidente pedisse o cargo, como pediu, ele o entregaria. Agora veja, como os estados estavam de olho no cargo, e dizem, ele bateu de frente com o senador, parece que é senador Arthur Lira, de Alagoas. Então o espaço ficou muito menor para o Avelino na Codevasf. Eu disse recentemente aqui que o senador Ciro Nogueira, que está sem qualquer prestígio junto ao governo federal, teria entrado na disputa pelo cargo. E, claro, para manter, assumindo assim a proteção do Avelino Neiva na presidência da Codevasf. Pois o Neiva, naturalmente, iria continuar sobre agora o apadrinhamento do senador Ciro Nogueira. Desde que, claro, o Bolsonaro assim o desse para o Ciro. E seria mais ou menos uma espécie de troca. O Ciro votaria na reforma da Previdência em troca do cargo. Parece que perdeu tudo. Perdeu a Codevasf e parece que não vai ter mais outro cargo importante para o Piauí. Infelizmente, né? Bom, saindo da Codevasf, vamos para a Assembleia Legislativa, porque já de olho nas eleições de 2020, o MDB vai fazer convenção estadual neste sábado, ou seja, depois de amanhã. O objetivo é renovar os quadros do partido. Oxigenar os quadros, renovar, buscar unidade. Esses são os objetivos do MDB para este fim de semana, com sua convenção estadual. Precisa fazer essa renovação. E aqui no Piauí, nós também estamos fazendo um diretório onde nós estamos priorizando todos os prefeitos do partido, vão participar do diretório, todos os prefeitos, e priorizando também os deputados estaduais, os vereadores. Então, está tudo em comum acordo, né? O presidente será o Marcelo Castro, o vice-presidente será o Severo Horário, o secretário-geral será o deputado João Matos e assim sucessivamente. O Santana será
o financeiro. Então nós estamos fazendo um diretório também onde os deputados possam estar participando. Mas nem sempre renovar quadros quer dizer investir em nomes desconhecidos da política piauiense. Para Temístocles Filho, 2 nomes bem conhecidos da sociedade são alvos do MDB. É público e notório, eu fiz um convite para o doutor Pessoa entrar no PMDB. No meu entender, eu acho que ele vai se filiar ao PMDB, do mesmo jeito do Jeová. Ele seria o candidato ideal para o partido nessa próxima eleição? Com certeza. O deputado garante que doutor Pessoa, aceitando se filiar ao partido, terá apoio para concorrer ao Palácio da Cidade em 2020. Mudando de assunto, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí também falou de um tema de bastante interesse do governo do Estado. Para Temístocles Filho, a resolução acerca do projeto de reforma administrativa que visa enxugar os gastos da máquina pública estadual será conhecida ainda no mês de março. Dia 30, nós vamos encerrar essa reforma aqui dia 30. Aí são os relatores, cada relator é que vai fazer as mudanças convenientes, passa nas comissões. Neste mês, até o dia 30, eu quero votar. Bom, quanto à reforma administrativa, a gente já sabe que é em caráter de urgência. O ideal é que realmente seja votada ainda em março, não é, Arimateia? É urgência de lado a lado, é urgência do governador em que haja essa aprovação e urgência dos deputados pela participação no governo. Eles estão caminhando aí, está havendo sobressaltos, soube que o governador, como eu até disse na minha coluna de hoje, subiu no salto por conta de umas exigências feitas por deputados, sobretudo deputados novatos, que não tem nada do governo. O governo continua velho. O novo mesmo é só o 4º mandato do Wellington Dias, porque o governo continua de 2003. E esses deputados não têm nenhuma participação. E então eles estão querendo ver que espaço terão nesse latifúndio aí. Olha, quem esteve visitando a Assembleia Legislativa hoje pela manhã foi o presidente do Diretório Estadual do PSDB, Luciano Nunes. E o principal assunto debatido, Arimateia, as eleições de 2020. Para o PSDB, é algo quase que decidido. O partido terá, sim, candidato próprio para as eleições de 2020. A questão de nomes devem ser discutidos só no próximo ano. O nome, ninguém é candidato a um cargo majoritário apenas por uma vontade pessoal. Isso depende das circunstâncias, depende do apoiamento dentro do próprio partido, das alianças que possam acontecer e principalmente do que a população está ansiando. O meu nome está à disposição do partido como sempre esteve, né? Isso não é a questão. A questão é que o processo se dê de forma tranquila, madura, de forma democrática, com serenidade, com tranquilidade e sempre pensando no que for melhor para a cidade. Alguma chance do PSDB não ter candidato em 2020? Não, eu não vejo. Eu acredito, trabalho e tenho a convicção de que o PSDB terá candidato aqui no próximo ano. Como presidente do Diretório Estadual do PSDB, Luciano Nunes até afirma que compreende este clima de insatisfação entre Firmino Filho e Marden Menezes, mas de que o partido não abre mão de ter um candidato próprio nas eleições de 2020 que vai definir o novo prefeito do município de Teresina. E que esta decisão e toda a articulação política acerca deste nome do partido passará sim pelas mãos do prefeito de Teresina. O prefeito é do PSDB e é quem deve conduzir a sucessão aqui na capital. Claro que existe um desconforto, esse desconforto é público, né? Mas o que nós temos defendido dentro do partido é de que essas questões internas nós tratemos internamente, né? E tenhamos a sabedoria, né, e a inteligência para superar qualquer divergência que possa haver. Essas divergências elas são naturais e ocorrem em todos os partidos. Todos os partidos têm as suas alas, têm as suas teses, têm as suas estratégias distintas dentro do partido. O importante é que, ao final, a estratégia que contar com o maior apoio, que contar com maior simpatia, né, dos filiados, do membro do diretório, prevaleça. E é isso que nós vamos trabalhar. Mas como já estava na Assembleia, o ex-candidato ao Palácio de Karnak também falou da investida para aumentar a bancada do partido na Alep. Ele convidou Gustavo Neiva, atualmente no PSB, para migrar para o Ninho Tucano. O deputado Gustavo Neiva é uma grande liderança, é um deputado de posições firmes aqui na Assembleia, um deputado de oposição, combativo, um deputado que é propositivo também e um deputado que acrescentaria muito em qualquer partido. Nós temos uma boa relação pessoal com ele, o deputado Marden, que é colega de oposição dele aqui,
E ontem nós fizemos esse convite junto com o prefeito Marcos Elvas, que é vice-presidente do partido, e naturalmente o deputado Gustavo tem que analisar, né, e conversar com as suas bases para tomar uma decisão acertada, mas ele seria muito bem-vindo. O Luciano Nunes, presidente do partido aqui no estado, falou uma coisa interessante, que em qualquer partido existem sim divergências. Agora, o que é claro também é que no final das contas, no mínimo, a maioria sai satisfeita. Ele falou no Firmino. O Firmino é, inegavelmente, o grande eleitor nessa próxima eleição. Se vai escolher um dos seus companheiros de partido, o PSDB, isso é outra história. Ele está alinhavando aí uma grande aliança, inclusive com o progressista do senador Ciro Nogueira, que tem a deputada, já falaram, a deputada Margarete Coelho, pode até ser candidata. Ninguém sabe, então, quem o Firmino pode apoiar. Articulações, não é? Esperar. Uhum. Aí é como eu digo sempre, né? Eles combinam em pagelança, nas suas reuniões de cúpula e tudo. Agora, precisa combinar também com o povo. Arimatea, agora há pouco eu conversei com o vereador Deolindo Moura sobre um projeto que ele apresentou, já está em tramitação na Câmara Municipal, aqui em Teresina, que trata da instalação de programas que visam a prevenção de situações complicadas, inclusive como a que ocorreu ontem lá em Suzano, no estado de São Paulo. E aí ele disse, inclusive, que esse projeto, quando foi apresentado, ele foi vetado. E agora, não sei se coincidência, após o massacre de ontem lá em Suzano, ele retorna com uma força bem maior. Infelizmente, aqui no Brasil é assim. Eu falei para ele, as coisas acontecem, as tragédias acontecem para que depois medidas sejam tomadas. Como diz assim, não é? Os brasileiros fecham a porta depois de roubado. Nádia, eu vou até comentar, vai ser o meu artigo de fundo amanhã, o que eu vou dizer aqui hoje. Veja bem, antigamente, por mais que os pais tivessem patrimônio, quando eu digo antigamente, lá da década de 60 para trás, 70 para trás, por mais que os pais tivessem patrimônio, e normalmente esse patrimônio estava relacionado à produtividade rural, a renda nem sempre atendia às necessidades das famílias, que normalmente eram numerosas, muitas delas com um mínimo de 8 filhos. Eu sou de uma família de 13. Que, por sua vez, esses filhos buscavam alternativas para ter sua própria renda. E nisso, eles também tentavam atividades fora daquelas já produzidas pelos pais. Eram pequenos prestadores de serviço. Quem viveu, eu quero até lembrar isso, quem viveu até o início da década de 80 sabe do que eu estou falando. E nisso, esses prestadores sempre supriam suas necessidades mínimas com o pouco que ganhavam, seja vendendo ou prestando serviço. Mas bem diferente da garotada dos últimos tempos, bem diferente dessa turma de agora, aquele jovem tinha esperança de dias melhores, tinha perspectiva de melhoria de vida, porque viu na educação a busca por uma profissão. Apostavam nos estudos, embora os pais fossem, em sua maioria, analfabetos. Hoje, lamentavelmente, a sociedade, o Estado, as famílias não despertam nos jovens o sonho de dias melhores. Infelizmente, surgem anomalias como essa da chacina da escola professor Raul Brasil, lá de Suzano, em São Paulo. Porque esses atos estão se tornando corriqueiros. O que se vê é a banalização de um novo viés de violência que deixa o Estado quase que refém, exatamente pela falta de política pública voltada para atender às necessidades futuras desses jovens. Querer hoje artificializar as questões sociais e tentar incutir na opinião pública que esses desvios comportamentais são resultantes de jogos de videogames, de filmes violentos, é querer fugir do debate, tirando de si a sua própria responsabilidade enquanto gestor público. O Brasil precisa ser repensado, sobretudo nessas questões de comportamento. Não é dormindo com uma arma engatilhada em sua cabeceira que você vai se livrar da violência social. Não é dando armas para o cidadão tentar fazer sua autodefesa que se vai resolver isso. Casos como o da escola de Suzano ou das organizações criminosas só serão resolvidos com políticas públicas de segurança, políticas de assistência social e, fundamentalmente, a educação. O resto, minha amiga, é discurso vazio. O resto é conversa de quem não quer resolver coisa nenhuma.
Infelizmente aconteceu, não é? Agora é torcer para que medidas sejam tomadas, como eu disse agora há pouco, para que o caso não volte a acontecer nem em Suzano, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum. Professor Matheus. Eu até diria, não é com a história da cor da camisa, ter que ser azul do menino, o rosa da... Que se bem que a minha hoje é Falando rosa. em você, coincidentemente ali, menina. olha ali, eu estou de azul e você está na cor rosa. Hoje está ao contrário. Não é exatamente por conta dessas coisas que está resolvendo a situação de ninguém. O Brasil precisa exatamente de seriedade de gestão. Por hoje é só? Até amanhã. Até amanhã, Matheus. Agora um rápido intervalo e no próximo bloco o handball piauiense prepara a equipe para as competições deste ano e começa trazendo reforços.